Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um resumo para preguiçosos. Hoje nós iremos continuar a resumir o livro Brasil, uma História. No episódio de hoje nós iremos resumir o 7º capítulo chamado Brasil Francês. Lembrando que no fim de cada podcast nós deixaremos um resumo geral e superficial do livro, caso você seja muito preguiçoso a ponto de não querer ouvir o podcast inteiro. Brasil Francês. No século XVI, o rei Francisco I da França desafiou o Tratado de Tordesilhas, questionando a exclusividade de Portugal e Espanha na exploração das terras descobertas e defendendo o princípio do mar livre para a navegação de todas as nações. Isso refletiu na ação dos franceses que, ignorando as limitações do tratado, incentivaram a pirataria e o comércio ilegal de pau-brasil ao longo da costa brasileira, especialmente com o apoio de comunidades indígenas. As nações francesas levaram à instabilidade na região, contribuindo para que o rei Dom João III de Portugal enviasse expedições para combater os contrabandistas e reafirmaram a soberania portuguesa. Esses esforços culminaram na fundação do Governo Geral no Brasil em 1548 e na expulsão dos franceses do Rio de Janeiro em 1560. França Antártica. No século XVI, os franceses liderados por Nicolas Durand de Villagaimont tentaram estabelecer uma colônia no Rio de Janeiro, chamada de França Antártica. Apesar de seus efeitos anteriores e apoio inicial, a expedição enfrentou dificuldades desde o início, incluindo desertores, escassez de recursos e conflitos internos. Dois importantes cronistas, André Trevent e Jean de Lerve, registraram os eventos, mas divergiram em suas perspectivas. Enquanto Trevent descreveu a expedição em As Singularidades da França Antártica, Lerre detalhou sua experiência e interação com os indígenas no Viagem à Terra do Brasil. O fim da França nos trópicos. Entre 1555 e 1560, os franceses fortaleceram sua posição no Rio de Janeiro, apesar dos conflitos internos e das disputas religiosas exacerbadas pela liderança problemática de Villagaignon. A colônia enfrentou instabilidades crescentes, especialmente após a chegada de reforços e pastores calvinistas em 1557, intensificando os atritos entre protestantes e católicos. Villagaignon, tornando-se cada vez mais tirânico, abandonou o projeto e retornou para a Europa em 1558. Em 1560, Nem de Sá, governador-geral do Brasil, liderou uma expedição portuguesa que, após um cerco de 3 semanas, conseguiu derrotar os franceses e seus aliados, Tamoio, da Baía de Guanabara. A vitória foi contribuída ao poder divino, encerrando o controle francês na região. Embora resistências esporádicas continuassem até 1567, quando finalmente o Rio de Janeiro foi conquistado pelos Os portugueses conquistam o Rio. Após o fracasso inicial em estabelecer uma base portuguesa na Baía de Guanabara, os portugueses retornaram 5 anos depois, liderados por Estácio de Sá. Encontraram os franceses e seus aliados Tamoio fortificados, resultando em uma série de confrontos, incluindo a famosa Batalha das Canoas. Eventualmente, com reforços, os portugueses venceram os Tamoio, consolidando a conquista do Rio de Janeiro. Os combates envolveram principalmente indígenas, com menos de 30 europeus mortos em comparação com os mais de 1.000 nativos. França Equinocial. A França Equinocial foi uma tentativa francesa de colonizar o Maranhão, resultando da fundação de São Luís em 1612, liderada por Jacques Rifaud e depois por Daniel de la Touche de la Ravardieres. Os franceses formaram alianças com tribos locais, no entanto, foram derrotadas
pelas forças luso-brasileiras em 1614, com De La Toche sendo preso e levado para Lisboa em 1515, encerrando a tentativa de colonização francesa na região. Os corsários do Rio. No século XVIII, corsários franceses como Jean-François de Clerc e René Duclay-Drouin atacaram Rio de Janeiro em 1710 e 1711, respectivamente. Duclerc foi derrotado e morto, enquanto Duclay-Drouin capturou a cidade e exigiu um resgate, que foi pago. Apesar disso, sua frota sofreu perdas significativas durante o retorno, embora a expedição tenha sido lucrativa para os franceses. Resumo do livro. É uma obra que aborda a história do Brasil desde os tempos pré-coloniais até os dias atuais. O livro oferece uma visão abrangente e detalhada dos principais eventos, personagens e transformações que moldaram o país ao longo dos séculos. Ele começa com os povos indígenas e a chegada dos portugueses em 1500, explorando o período colonial marcado pela exploração econômica, a colonização, a interação entre portugueses, indígenas e africanos. Em seguida, abordam o período imperial, destacando o papel da monarquia, a independência do Brasil em 1822 e os desafios enfrentados durante o século XIX, como a guerra contra o Paraguai e a abolição da escravatura. O livro também explora o período republicano, incluindo a proclamação da República em 1889, a Era Vargas, a ditadura militar e o processo de redemocratização a partir dos anos de 1980. Além disso, o livro discuta questões sociais, econômicas e culturais ao longo da história do Brasil, como a formação da identidade nacional, as desigualdades sociais, os movimentos sociais e políticos e a inserção do Brasil no contexto internacional. Obrigado pela atenção e este foi mais um resumo para preguiçosos. Podcast escrito e produzido por Caio de Carvalho Ramalho e Renan Piqueiras Braz.